A paz de Cristo a todos, meus amados irmãos. Vim trazer mais uma leitura bíblica e desta vez vou fazer uma leitura em 1 Coríntios, capítulo 8, a carta de Paulo à igreja de Corinto, acerca dos alimentos oferecidos aos ídolos. No que se refere aos alimentos sacrificados aos ídolos, reconheço, como dizeis, que todos nós temos pleno conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento produz orgulho, mas o amor nos faz crescer na fé. A pessoa que imagina conhecer alguma coisa ainda não tem a sabedoria que necessita. Todavia, quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Só quem ama a Deus é conhecido por Deus. Porque a pessoa que ama a Deus, que é filho de Deus verdadeiramente, a pessoa que tem o Espírito Santo, o Espírito do Pai, o Espírito do Messias, ela é filho de Deus, é conhecida por Deus, porque ela guarda, ela pratica os mandamentos. Porque o Messias afirma: aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E amar a Deus não é da boca para fora, e sim se você pratica os mandamentos dele. Essa pessoa é conhecida por Deus, pelo Pai. Portanto, no que se refere à comida sacrificada a ídolos, temos pleno conhecimento de que o ídolo, não tem o menor significado no mundo e que só existe um Deus, uma única divindade suprema, que é o Pai do Messias, de Jesus Cristo, o Criador, o sustentador de todo o universo, a divindade suprema, verdadeira, o Deus de Israel, o eterno, o altíssimo, soberano, o Criador de todas as coisas. E o ídolo nada é. O ídolo, como segundo a Bíblia, afirma que o ídolo não vê, não ouve, não fala, não é nada. O ídolo não vale nada. É só uma imagem, um pedaço de madeira, de concreto, de vidro, Porque o apóstolo Paulo afirma nas cartas que os ídolos não passam de demônios, então as pessoas estão adorando demônios. E em toda a Bíblia, você pode ver quantos mandamentos tem, sobre não adorar a ídolos, como em Êxodo 20, do verso 2, não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento. No próximo verso diz: não farás para ti imagem de escultura, e não as adorarás, não prestarás cultos a elas. Porque só há um único Deus que deve ser adorado, uma só divindade, verdadeira e autoexistente. Pois ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores, deuses aí de outras culturas, pagãs, são deuses pagãos, deuses falsos. Eles não existem. Não tem nenhum significado, não vale nada, são apenas um pedaço de madeira. E as pessoas cegas, principalmente eu não vou generalizar aqui que não são todos os católicos, aqui eu não tenho nada contra, tá? Não são todos, mas tem alguns, que adoram imagens, certas imagens aí de São Francisco, Virgem Maria, São imagens, pessoal. São ídolos, demônios, segundo a Bíblia, tá? Aqui, ó. Aqui eu estou embasando na palavra, que a palavra diz, e não que o mundo acha, o que o mundo diz. São esses chamados deuses, Para nós, contudo, há um único Deus. Há um único Deus, o Eterno, o Criador de todas as coisas, um só, que é autoexistente,
o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos. E um só Senhor. Aqui, vou ler de novo. Pois ainda que haja os chamados deuses, né, deuses falsos, quer no céu, quer na terra, ou seja, Deus, um é Deus da água, um é Deus do céu, da terra, né? Na trindade, né, que foi paganizada, a trindade pagã de outras culturas, né, como por exemplo lá Nimrod, Tammuz, a deus Osíris, né, é a trindade pagã, né? São três deuses que têm, cada um tem um domínio sobre algo. Um é Deus do céu, outro é Deus da terra, e outro do mar, a outra do mar. Mas na trindade, na Bíblia, a trindade bíblica verdadeira, né? Pai, Filho e Espírito Santo, o Pai é maior que o Filho. Os três não se igualam em atributos. O Pai e o Filho não são, não há que há dois deuses, sim, porque são os dois seres distintos. O Pai e o Filho não são iguais em atributos, mas em unidade espiritual. Eles são um só, como esses falam, né? Eu e o Pai somos um. Ali é unidade espiritual, tá? Vocês precisam entender isso, para quem está assistindo esse vídeo. Para você entender sobre a trindade mesmo. O Pai é o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. O Filho é o Salvador, né? A imagem, a expressão exata do seu ser, do Pai, que é o Pai revelado na forma humana. Não que o Filho seja igual ao Pai, eles não têm os mesmos atributos. Tanto é que o Messias afirma em João 14, o Pai é maior do que eu, né? E em vários outros versos também, como ele diz que o jovem rico vai lá até ele, né, e chama ele de bom mestre. O que eu farei para ter a vida eterna? Aí o Messias afirma: por que me chamas bom? Só há um que é bom, que é Deus, o Pai. E algumas passagens bíblicas, quando Jesus vai orar no Getsemane, ele ora a quem? Ao Pai. Ou seja, há uma hierarquia, né? O Pai, que é o Criador de todas as coisas, é o dono de tudo e todos, a única divindade suprema. E o Filho, que é o primogênito da criação. Primogênito da criação. Primogênito, primeiro, o que foi gerado, o primeiro gerado. Não que ele seja o Pai. Como que o Pai e o Filho podem ser iguais? Sendo que o Pai é que é autoexistente. Já existia antes do Filho. O Pai e o Filho não vão nascer juntos. Não vão vir juntos. Senão eles seriam irmãos gêmeos. Certo? O Filho foi gerado pelo Pai. O Pai é maior que o Filho. O Filho é a expressão exata do seu ser. E o Espírito Santo é o Espírito do Pai, que age na terra por meio da igreja. É o Espírito Santo, o bom Consolador enviado pelo Pai. Contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede para que vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo que há veio a existir e por meio de quem também vivemos. Se você for ler Gênesis, né, na criação, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Está no plural. Ou seja, o Messias já existia antes da fundação do mundo. Não que ele é autoexistente como o Pai. Que segundo o que afirma lá, o apóstolo Paulo afirma em Colossenses capítulo 1, ele é o primogênito de toda a criação, primeiro gerado, nascido do Pai, que veio a existir antes de tudo, da fundação do mundo, os anjos, principados, potestades, querubins, serafins e vários outros. Então há essa distinção, entendeu? É bem simples de entender, tá? Então,
Não que os três, né, segundo o que a Trindade que inventaram, né, dizendo que Trindade é os três, né, Pai, Filho e Espírito Santo são um só, está totalmente errado, pessoal. É uma interpretação é uma heresia. Isso é uma heresia. São três seres distintos que são unidos para um mesmo propósito. Para o mesmo propósito, tem a mesma essência. Qual é esse propósito? Para o bem-estar de todos aqueles que vierem a crer no Messias. É para esse propósito que os três, Pai, Filho e Espírito Santo, são unidos. Mas não que os três sejam um só. Os três são uma unidade espiritual. O Pai é o Todo-Poderoso. O Filho, o Salvador, né? O Senhor e Salvador, o mediador entre o Pai, Deus e os homens, por meio de quem tudo foi criado, tudo veio a existir, pela ordem da palavra do Pai. Cristo é o Criador, por meio de quem foi criado todo o universo. O Pai exaltou a mais alta posição, porque foi da vontade dele que o Filho fosse herdeiro de todas as coisas. Mas quem deu ao Filho ter autoridade para julgar no céu e na terra? O Pai. Que o Pai é a autoridade máxima, é dele que procede tudo e todos. Ele é o Criador de tudo. Ele é o Todo-Poderoso. O Filho é a imagem do Deus invisível. O Pai, em nenhum verso da Bíblia, nenhum verso você vai encontrar que alguém já viu ao Pai. Ninguém nunca, jamais viu a Deus. Tanto é que os serafins, em Isaías 6, tem que tapar os rostos e as pernas, porque caso eles vissem, né, o Pai, a Deus, eles poderiam, não sei, é só conjectura minha, tá? Não vou bater o martelo aqui, mas poderiam morrer, né, por causa de outro texto também, lá em Êxodo, que o Criador fala assim para Moisés: olha, Moisés, esconde-te entre as rochas, Monte Sinai. Esconde-te entre as rochas, que eu vou tapar aqui minha mão, porque se você me ver, você certamente morrerá. Por isso que o Filho é a imagem, a expressão, a imagem do Pai. É o Pai revelado na carne, em forma humana, como ele apresentou a nós, por meio do seu Filho. E outro texto também afirma que, assim como no passado, né, o Deus falava através dos seus profetas, né, do Antigo Testamento, ele veio nos dias de hoje falar através do seu Filho, para nós. Então, acho que já está bem entendido aqui, bem claro, né, o que é realmente a Trindade na Bíblia. E claro, o Filho, em nenhum texto é mostrado que o Filho não possa ser adorado, né? Porque o Pai deu ordem, né, para os anjos adorarem o Filho. E os discípulos de Cristo, né, o Tomé, ele vai dizer: Senhor meu, né, e Deus meu, ou seja, adorando lá o Filho. Só que o Filho não é o Pai, ele é divino. O Filho é divino, Jesus é divino, porque ele veio do céu, é o Filho do Altíssimo, e ele é o herdeiro de todas as coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Filho era uma divindade. Vamos continuar a partir do verso 7. No entanto, nem todos conhecem essa verdade. Olha aí. Alguns, ainda acostumados com os ídolos, comem esse alimento, né, como se fosse um sacrifício idólatra. Eles provam, eles oferecem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é frágil,
deixam-se contaminar. Ora, não são os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus. Não nos tornaremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Ou seja, alimentos que são sacrificados a ídolos, né? Não quer dizer que se você comer desses alimentos, vai fazer você ser aceitável diante de Deus. Ou seja, se você não comer desses alimentos, elas são sacrificados a ídolos, né? Então, se você não comer desses alimentos, Deus não vai te aceitar, Deus não vai te chamar de filho, né? Mas não quer dizer... Não, a salvação, pessoal, é pela graça, mediante a fé. E não é por meio de você vai comer um certo alimento que é proibido. Então, se eu comer esse alimento, eu não vou ser salvo. Não é isso, tá? É isso que o apóstolo Paulo quer dizer aqui, que não nos tornaremos piores se não comermos, e nem melhores se comermos. Isso, o que te torna aceitável diante de Deus, se você é regenerado por Ele, e você pratica os mandamentos dele, você busca Ele e faz o que é certo, o que é justo, pratica a justiça, a reta justiça, porque é mais aceitável ao Senhor, como diz no provérbio, é mais aceitável ao Senhor fazer o que é justo e correto do que oferecer sacrifícios. Então, irmãos, tomem cuidado, vocês podem estar fazendo sacrifício de tolos aí, porque tem essas pessoas que se dizem, né, crer em Deus, mas não praticam a palavra dele, não obedecem a ele, não são submissos a ele, à vontade dele, não fazem a vontade dele. Você ama a Deus, você realmente pratica os mandamentos dele, porque aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável. Então vamos internalizar isso e praticar, né? Contudo, tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos, para os que são fracos na fé, aqueles que são novatos, que foram recém-convertidos, regenerados, né, pelo Pai. Porquanto, se alguém que tem a consciência fragilizada vir a ti, que tens este conhecimento, comendo à mesa no templo de ídolos, não será induzido a se alimentar do que foi oferecido em sacrifício a ídolos? Vou desligar aqui, ventilador. Porquanto, se alguém tem a consciência fragilizada vir a ti, que tens este conhecimento comendo à mesa no templo de ídolos, não será induzido a se alimentar do que foi oferecido em sacrifício a ídolos? Aí o próximo verso. E assim, esse teu irmão mais fraco, por quem Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Portanto, quando pecas contra teus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, pecas contra Cristo. Ou seja, se você diz, você que está fazendo com que o seu irmão, né? Eu vou ler de novo aqui, tá? Porquanto se alguém que tenha consciência fragilizada, conscienciamente fraca, vir a ti que tens este conhecimento, comendo à mesa no templo de ídolos, não será induzido a se alimentar do que foi oferecido em sacrifício a ídolos? Ou seja, você pode estar levando o seu irmão a pecar. E não só ele, mas você mesmo pode estar pecando contra Cristo. Não só contra o seu irmão, mas também contra Cristo, porque Cristo o salvou, morreu por ele. Então são aqueles que estão mais fracos, são mais frágeis, né? Que foram recém-convertidos, são novatos na fé. E assim, esse teu irmão mais fraco, por quem Cristo também morreu, né, salvou, morreu por seus pecados, é destruído pelo teu conhecimento. Porque você está induzindo ele a pecar, cometer o mesmo pecado.
Portanto, quando pecas contra teus irmãos dessa maneira, induzindo ele a sacrificar alimento a ídolos, né? A ir para templo de ídolos, de pessoas pagãs, você está ferindo a consciência fraca deles. Pecas contra Cristo, aquele que o salvou. Concluindo, apóstolo Paulo aqui vai concluir agora, né, esse texto. Se o alimento que eu como induz meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, a fim de que não seja eu a causa do pecado dele. Ou seja, para que você não leve o seu irmão a pecar, você não vai mais consumir, não é só o alimento, tá? São várias outras coisas também que podem ser incluídas. Não só o alimento, mas também tudo aquilo que faz, aquilo que você faz, que se leva seu irmão a pecar, você nunca mais comete aquele erro, para que você não induza seu irmão a pecar também. E isso é amor. Isso é amor. Esse é o amor de Cristo. É você ter a consciência, o bom senso, e você não levar o outro, o próximo, o seu próximo, a cometer o mesmo erro que você está cometendo. Você para de cometer esse erro, esse pecado, para que não leve outros a pecar também. Amém, irmãos? Fique com Deus, a paz, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus os acompanhe e até a próxima.